Você sabe o que é podcast? Não? Então nós vamos te explicar. Bom, criado em 2004 pelo ex-VJ da MTV, Adam Curry, o podcasting era uma forma de publicar arquivos, como áudios, vídeos e fotos na internet, ou seja, uma ferramenta. Porém, no fim daquele ano, várias empresas e redes de comunicação começaram a utilizá-lo como uma forma de compartilhar suas ofertas, assim como faziam no rádio. O auge da massificação e da mudança de função do termo foi o lançamento da versão 4.9 do iTunes, quando a Apple criou a categoria podcast no iPod e na sua loja de música, facilitando o consumo, a produção e a divulgação de áudios produzidos pelos usuários. E por isso, hoje é possível afirmar que podcast é um gênero discursivo oral e não uma ferramenta. Gêneros orais são aqueles realizados de forma falada e podem possuir um roteiro, um planejamento prévio ou até mesmo surgir ao vivo, de forma improvisada, como por exemplo, uma aula expositiva, uma palestra e um debate. Diferente dos programas que ouvimos na rádio, quando se trata de podcasts, nós podemos escolher o que queremos ouvir, sobre o que, onde e quando queremos ouvir, pois eles são previamente gravados e estão disponíveis gratuitamente na internet. Seja em serviços de streaming como Apple Music, Spotify e Deezer, que possibilitam a realização de downloads dos episódios para escutá-los offline, ou em sites, blogs e aplicativos próprios para o gênero, como Pocket Casts, Google Podcasts e Overcast. Além disso, eles não costumam ter propagandas inesperadas no meio do conteúdo e sua duração é variável. Um episódio pode durar 3 minutos ou mais de 2 horas. Os pontos citados anteriormente podem ter sido determinantes para o ano de 2019 ser considerado o ano do podcast no Brasil. Somos o segundo maior mercado consumidor de podcasts no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o Deezer, o consumo desse tipo de conteúdo cresceu cerca de 67% nas plataformas de streaming em relação ao ano anterior. E segundo o Ibope, 4 em cada 10 brasileiros já acessaram esse tipo de mídia, sendo os smartphones o aparelho preferido para escutá-los. Agora que você sabe como surgiu o podcast, o que lhe diferencia de um programa de rádio e quanto ele tem crescido no nosso país, vamos te contar mais um pouco sobre as principais características dele. E para começar, podemos dizer que o objetivo principal desse gênero é compartilhar conteúdo, seja para entreter, informar, noticiar ou até mesmo para discutir assuntos que estão em alta. Além da facilidade no acesso, variedade temática e linguística adotada, podcasts proporcionam ao gênero capacidade de se comunicar com diferentes pessoas, em diferentes contextos e situações discursivas, pois eles são produzidos sob demanda, ou seja, visando o público que querem atingir. Existe uma infinidade de podcasts disponíveis hoje em dia. Eles falam dos mais variados assuntos e possuem capacidade de adotar diversos formatos e linguagens distintas entre si, ou seja, tem para todos os gostos. O criador de conteúdo tem total liberdade para escolher e produzir em formato de áudio o que quer transmitir. Mas sempre tem coisas que se destacam, e no caso dos podcasts, são as categorias de entretenimento, política, educação, informação e saúde. Cada uma delas possui uma linguagem distinta. Podcasts de entretenimento, por exemplo, geralmente adotam uma linguagem mais coloquial. Já podcasts informativos, que visam passar para o ouvinte notícias sobre política e economia, utilizam a linguagem formal. Esse dinamismo ocorre de acordo com o perfil de ouvinte que o emissor do conteúdo busca atingir. Em paralelo a essas variedades temáticas e linguísticas, os podcasts também apresentam vários formatos de exposição. Para exemplificar, podemos falar de 2 podcasts. O primeiro se chama O Nome Disso é Mundo e é apresentado em formato de entrevista. Lá, os entrevistados podem ser brasileiros, que moram fora do Brasil, ou especialistas, que são convidados a analisar elementos que estão em alta pelo mundo. Tudo isso com o intuito de nos levar para uma viagem de desconstrução sobre a cultura, a política e a sociedade de diversos países. O segundo se chama Filhos da Grávida de Taubaté. Os temas, geralmente relacionados ao nosso dia a dia, são abordados em um bate-papo informal entre os apresentadores e, geralmente, um ou mais convidados. Eles trocam histórias, conversam sobre assuntos atuais, fazem brincadeiras acerca do tema escolhido, dão indicações e leem solicitações de conselhos que os ouvintes mandam no quadro Marina Joyce. Os 2 podcasts estão na categoria entretenimento, porém possuem formatos e linguagens diferentes.
O tom do primeiro é mais formal e o do segundo é completamente coloquial. Mesmo assim, os dois conseguem atingir o que se propõe, que é entreter o público sem perder as características fundamentais do gênero. Mas é aquilo, né? Não só de entretenimento vivem os podcasts. Hoje em dia, é necessário usar todos os meios possíveis para abordar a vivência de grupos em vulnerabilidade social. Trazer assuntos como este à tona é o que ajuda a tornar nossa sociedade mais inclusiva. Um dos grupos vulneráveis que se encontram nas margens sociais do Brasil e de muitos países no mundo são os refugiados. Eles fogem de seus países de origem por causa de conflitos, guerras e principalmente devido à perseguição em razão de sua raça, religião ou opinião, e não podem ou não querem retornar, pois não possuem nenhuma garantia de que seus direitos essenciais serão assegurados. A seguir, iremos analisar 2 episódios de podcasts diferentes e comparar como cada um deles utilizou dos artifícios que o gênero oferece para retratar a temática. O primeiro a ser considerado é o podcast Tempo Hábil, do jornal O Tempo de Belo Horizonte. O episódio 19 é uma entrevista em tempo real, de viés opinativo e informal, com a repórter Clarice Souza, também do jornal O Tempo, que contextualiza o ouvinte sobre a situação atual dos refugiados da Venezuela em Minas Gerais e expõe sua opinião acerca das ações da sociedade civil e das atitudes do governo estadual e federal com os refugiados. O segundo podcast, que se chama Refúgio em Pauta, é uma produção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e traz como proposta apresentar e discutir os assuntos mais atuais relacionados à integração das pessoas refugiadas no Brasil. Todo mês, um tema central conduz as entrevistas nos diferentes locais onde o Acnur e seus parceiros atuam, além de descrever a agenda de atividades e conteúdos que foram notícia. O Refúgio em Pauta até agora tem 2 episódios. O primeiro destaca a questão da segurança alimentar dos refugiados em tempos de pandemia. E o segundo nos traz os refugiados indígenas no Brasil. Ambos seguem uma organização parecida. Eles são abertos por um segmento informativo, onde é apresentado um panorama geral de notícias e do tema tratado no episódio. É utilizada uma linguagem um pouco mais formal no início, pois são apresentados dados e relatórios específicos sobre o tema, coletados pelo Acnur. Posteriormente, temos entrevistas ou conversas mais informais com atores que trabalham em alguma ação do processo de interiorização dos refugiados no Brasil e também com os próprios refugiados, como os líderes da etnia Varal e um casal de empreendedores venezuelanos que já passaram por esse processo e agora estão auxiliando outros refugiados. O podcast Tempo Hábil está disponível na plataforma do YouTube, que é uma plataforma de amplo acesso, e por ter uma linguagem mais simples, mesclando a formalidade e a informalidade, ele consegue atingir um público maior, que não tenha necessariamente um conhecimento prévio sobre o assunto. Com o intuito de informar, através da entrevista são contados relatos sobre a situação de um determinado grupo de pessoas refugiadas que passou a fazer parte do ambiente daquela cidade. Enquanto o Refúgio em Pauta do Acnur está disponível apenas no site da organização, possui uma linguagem mais formal e, por isso, acaba atingindo um público mais específico, que já possui algum tipo de conhecimento, seja sobre o tema ou sobre o trabalho da ONU. E ainda que tenha o mesmo objetivo que o podcast do jornal O Tempo, que é informar, o público-alvo é completamente distinto e, consequentemente, a exteriorização do tema acaba sendo mais restrita. Outro ponto que diferencia e caracteriza ambos podcasts é sua trilha sonora. No podcast Tempo Hábil, temos uma vinheta que toca na abertura e no encerramento, durante todo o episódio. Nenhum som além do áudio da entrevista com a jornalista é ouvido. O conteúdo flui sem interrupções até o fim, fazendo com que toda a atenção do ouvinte seja voltada ao que está sendo dito. Já os episódios do Refúgio em Pauta são divididos em trechos e de um bloco para outro temos o acompanhamento de uma vinheta, imprimindo nos episódios um ritmo de fundo que guia o discurso. No final dos episódios é tocada uma composição especial de um dos povos refugiados que, por sua vez, reafirma a participação e o papel do grupo como foco principal do projeto da ONU. É isso. Espero termos conseguido esclarecer um pouco sobre o gênero podcast, os elementos que o constituem, suas características principais e como a temática refúgio foi abordada de 2 formas distintas dentro dos amplos aspectos ofertados. Agradecemos a todos vocês por terem ficado até aqui e esperamos que tenham gostado.
Tchau! 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 Tchau!